Oi gente, tudo bem? Eu sou Ana Vitória, tenho 20 anos e hoje eu participo de alguns ministérios dentro da nossa igreja, como o Paz Kids, o Atmosfera e também as missões. E a seguir você vai poder escutar um pouco da minha história. Bom, acho que a primeira coisa que eu posso contar para vocês é que eu sou um milagre. A minha mãe e meu pai tiveram muito problema para engravidar no começo do casamento deles. E eles já eram cristãos, né, nessa época. Minha mãe se converteu com 15 anos. O meu pai, também muito jovem, eles começaram a frequentar a Paz Church, que naquela época era a Igreja da Paz. E no começo era bem frustrante para minha mãe, porque o sonho dela sempre foi ser mãe. E ela foi desenganada por alguns médicos aqui em Santarém, que disseram que ela não poderia engravidar, que ela não tinha, o organismo dela não iria aceitar isso. E foi a primeira batalha espiritual da minha vida foi essa. Então, depois de 5 anos de casados, os meus pais receberam uma palavra profética do pastor Eduardo. E ele disse para minha mãe que ela iria sim ter filhos. E que no ano ela iria engravidar. E eu estou aqui como prova disso, mas não foi fácil. Minha mãe teve uma gravidez muito complicada, por ser a primeira, então ela não sabia de muita coisa. E foi muito difícil. Eu nasci prematura, de 7 meses. E no dia do meu nascimento, a minha mãe teve uma queda de pressão muito alta, o que colocou em risco a minha vida e a vida dela. E o meu pai conta que na hora que a médica apareceu assim na sala de espera, ela disse para o meu pai e para todos os nossos familiares que eles precisavam começar a orar para o Deus deles, que ele precisava fazer um milagre, porque não tinha como as duas saírem vivas do hospital naquele dia. Ou ia ser a mãe ou ia ser a filha. E ali começou literalmente um círculo de oração. Os pastores começaram a orar, pediram para a igreja também interceder. E eu sou a prova hoje de que milagres acontecem, porque os médicos diziam uma coisa, mas o Senhor se provou bom e disse que não ia ser do jeito que os homens queriam, mas sim do jeito que Ele quis. E se eu estou aqui hoje é por um propósito. Eu nasci num lar cristão. Desde pequena fui influenciada e colocada nesse meio de célula, igreja, ministério de crianças. E eu sempre gostei muito, né? Mas eu acredito que chega uma fase que todos nós temos que tomar nossas próprias decisões. E geralmente é a fase da adolescência, que é a fase que você começa a ver o mundo com outros olhos, que você começa a ser apresentado a coisas que você não conhecia e que acabam te gerando interesse. E eu estudava numa escola que não era cristã, era uma escola católica. Então eu era apresentada a outras doutrinas, né, durante a minha vida, durante a minha adolescência. E isso foi meio que plantado no meu coração e eu fui deixando. Eu via os meus amigos fazerem, então eu fazia também. Eu achava muito legal, então eu ia. Mas eu nunca deixei de acreditar que o Senhor era um só Deus. E acho que a fase da minha adolescência foi a mais complicada para mim. Eu sofri muito por conta do bullying que eu sofria no colégio, né? Ali nos meus 12 até os 14 anos, que é a fase que você está em desenvolvimento. Então, eu não tinha a aparência das meninas que estudavam comigo, das minhas amigas, e aquilo me gerou algumas inseguranças que hoje eu vejo que, graças a Deus, foram tratadas, né, e curadas, mas que poderiam ter sido bem piores se eu não tivesse Jesus comigo. E na fase da minha adolescência, eu acabei me afastando um pouco das minhas amizades na igreja, das pessoas da igreja, de tudo aquilo que envolvia comunhão. E eu comecei a ter muito mais amigos no mundo. E isso para mim era incrível, maravilhoso, porque eles não me julgavam o que eu fazia, eles passavam, digamos, pano para todas as minhas atitudes, então era incrível.
Para uma adolescente é a melhor coisa que pode acontecer. Mas depois de um tempo, eu comecei a sentir vamos dizer assim, um vazio muito grande, porque é isso que acontece. Quando você não está ali em comunhão, dentro do corpo de Cristo, você se sente vazio uma hora. Porque aquilo está só preenchendo um espaço momentâneo, não é algo eterno, é só naquele momento ali que vai te fazer feliz. E eu acredito que em 2019 foi a virada de chave assim, na minha vida, depois de muitas decepções com amizades, com relacionamentos. Em 2019 nós fomos para o acampamento da Paz Church, o último acampamento antes da pandemia. E nesse acampamento eu falei para o Senhor que eu queria respostas, porque até então eu não tinha essas respostas, eu não sabia o que eu ia fazer de verdade, que profissão seguir, qual era o meu chamado, meu propósito. Para mim, eu era só mais uma pessoa dentro da igreja. E isso me frustrava, porque você quer se sentir útil, né, dentro do reino ou em qualquer ambiente que você esteja. E aquilo me gerava frustrações. Então eu fui para o acampamento com o meu coração implorando para o Senhor me dar as respostas que eu precisava. E o tempo de Deus é o tempo de Deus. Então eu queria uma coisa, mas o Senhor me preparou outra. Então, nos primeiros dias do acampamento, eu não tive experiências fantásticas e surreais, mas teve um dia específico, que já era, acho que, o último dia do acampamento. O pastor, né, que estava pregando, que era o pastor Luciano Pedrosa, ele pediu para os obreiros fazerem um corredor, né, de um lado e de outro, e que os acampantes passassem pelo esse corredor enquanto o Ministério de Louvor e Adoração tocava e os obreiros iriam orar pelas pessoas, pelos jovens, né? E aí eu fui meio despretensiosa, porque estava todo mundo indo e eu queria ir também, e aí eu fui. E eu comecei a perceber que as pessoas não estavam orando por mim. Eu não sentia pessoas tocando no meu ombro, eu não sentia palavras diretamente para mim. Eu via para os outros, mas não para mim. E eu comecei a me questionar, falei, poxa Deus, será que eu vou ser a única a sair daqui sem nada, sem nenhuma resposta? E no final, assim, do corredor, eu senti uma mão no meu ombro e nas minhas mãos, assim, que eu tava de mão assim, né, estendida. E era a Verena Lima, que é uma das nossas líderes das missões dos ribeirinhos hoje. É minha líder de missão hoje em dia. E ela foi muito usada pelo Espírito Santo naquele momento, porque ela me deu a resposta que eu queria. Ela me puxou assim para o lado e falou, as palavras que eu lembro até hoje, ela falou que as promessas de Deus iriam se cumprir na minha vida, os meus sonhos, os sonhos que eu queria iriam se cumprir, mas que eu precisava esperar o tempo de Deus. E aquilo foi muito impactante para mim, eu chorei muito naquele dia. E eu voltei do acampamento determinada a me envolver mais. Mas aí veio a pandemia. Então eu entrei meio em crise porque eu falei, meu Deus, logo agora que eu estava sedenta, que eu queria muito voltar ao ministério, a fazer as coisas, eu vou ter que ficar em casa. Eu vou ter que ficar presa com os meus pais, com a minha família, eu não vou poder ir para a igreja, e agora? Mas eu acredito que o tempo da pandemia, além de ter sido muito complicado, foi um tempo de aprendizado. Para mim foi um tempo de amadurecimento. Na pandemia eu comecei a construir as amizades que hoje eu sei que me levam a lugares mais altos, a lugares que realmente são do coração de Deus. E eu lembro que a gente fazia reunião no Zoom, tipo 50 pessoas do Brasil inteiro, de São Paulo, de Fortaleza, e a gente tocava e adorava e compartilhava do sentimento que a gente estava vivendo naqueles dias, né? E nesse período da pandemia eu amadureci muito. Conheci pessoas incríveis, conheci a minha atual discipuladora e conheci a célula na qual eu frequento hoje. Então, quando começou a flexibilizar as coisas, eu troquei de célula e eu acredito que foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque hoje elas são minha família, né? É uma célula só de mulheres. E foi lá que eu construí as minhas amizades firme como na rocha, né? Dentro da igreja. Foi lá que eu comecei a ver Jesus de outra forma. Foi lá que eu comecei a ver a igreja de outra forma, de uma forma mais acolhedora, que eu não tinha antes, né? E eu comecei a cultivar essas amizades, comecei a cultivar com outras pessoas dentro da igreja. E eu acredito que isso foi me moldando todos os dias, a não desistir, sabe? A ver que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo é do jeito que é pra ser. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas é do jeito do Senhor. E Ele sabe de todas as coisas.
E aí eu comecei aos pouquinhos, me reerguer, a ver que eu não precisava fazer uma coisa específica para ser útil dentro da igreja. Eu só precisava ter o meu coração disponível, que é uma coisa que a Verena fala muito pra gente. Não importa o que você faça, a sua profissão, importa a disponibilidade do seu coração. Se você tem um coração disponível, um coração que fala assim, Deus, eu faço qualquer coisa, eu lavo banheiro, eu cozinho mesmo sem saber, mas eu estou disponível para o reino. O Senhor se alegra com isso e é desse jeito que a gente se sente útil. E agora em 2022, eu acredito que eu estou vivendo realmente os propósitos de Deus para a minha vida. Eu sei a profissão que eu quero seguir e eu comecei a ir nas viagens missionárias da nossa igreja, da Paz Church, para os ribeirinhos, que é algo que sempre queimava no meu coração, mas eu nunca tinha oportunidade de ir, ou nunca dava certo, ou eu não tinha interesse. Mas, vendo assim o passado, eu vejo que o Senhor me preparou e me fez amadurecer, para que hoje eu pudesse estar nessas viagens, fazendo o que eu faço, servindo junto com o Ministério do Paz Kids, com as crianças, né? Que é algo que me alegra toda vez. Toda vez que eu vou, eu volto uma pessoa um pouco diferente, porque são experiências novas, são pessoas novas que a gente conhece. Você se sente útil, sabe? E eu acredito que tudo tem um tempo certo. Então, não ache que esse tempo de espera está sendo um castigo para você, mas é algo que o Senhor está te moldando, o Senhor está te preparando aos pouquinhos para você chegar no seu ponto alto, com um coração completamente diferente e disponível para isso. E as missões têm sido um aprendizado para a minha vida que eu não consigo expressar em palavras o que tem me transformado. Eu tenho conhecido pessoas maravilhosas e eu tenho conhecido um pouco mais a fundo o quanto a nossa igreja é abençoada pelo que faz, sabe? A Paz Church de Santarém, ela é literalmente o berço das missões. Então daqui saem milhares de pessoas para todos os lugares do mundo. E eu me sinto muito honrada de poder participar disso aqui na base, onde tudo começou. E de conhecer uma família tão maravilhosa, que é a família do pastor Nilton com a pastora Cleuci, que são os cordeiros, né? Que são pessoas assim que me inspiram completamente, de ter a família toda comprometida com o reino, comprometida com as missões, a fazerem tudo com um sorriso no rosto e você sente o amor de Jesus por eles, sabe? Neles, assim, eles têm a essência de Jesus e isso é incrível, é inspirador. E tem uma frase que eles falam que mexe muito comigo e me impacta muito, que é a seguinte: nós não escolhemos uma vida fácil, mas nós escolhemos uma vida que vale a pena ser vivida. A vida com Jesus não vai ser flores o tempo todo, mil maravilhas o tempo todo, porque Ele mesmo fala que no mundo nós teremos aflições, mas com Jesus é muito mais fácil, é muito mais simples. Você consegue ver a bondade de Deus nas pequenas coisas. Você não fica frustrado o tempo todo, você fala, tá bom, Deus, isso aconteceu porque o Senhor quis. Foi desse jeito porque o Senhor quis, então eu vou descansar no Senhor. Então, se você não se sente útil no reino, se você, por algum motivo, acha que não tem um propósito, descanse no Senhor, esteja disponível para Ele, que eu acredito que vai fazer total diferença. E para você que nasceu no lar cristão, assim como eu, não desvie, não abra mão dos princípios que são eternos, daquilo que é inegociável para a sua vida, porque haverão consequências e elas nem sempre são tão boas. E você que está assistindo, não negue aquilo que é eterno. Ignore aquilo que é momentâneo, porque vai te fazer feliz no momento, mas aquilo que é eterno não pode ser abandonado, não pode ser esquecido. E eu espero que você que está assistindo possa compartilhar do amor de Jesus todos os dias, através da sua vida, das suas atitudes. E não esqueça que Ele é bom, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E essa foi a minha história, eu espero que tenha impactado você de alguma forma, de algum jeito, e que você possa compartilhar desse amor todos os dias.